Nós chegamos mais uma vez até você com alegria, com o programa Andando com Cristo, aqui na sua TV Grandourados. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui, participando da nossa programação da TV Grandourados e aqui do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Esse programa Andando com Cristo, que é um programa oficial da Igreja Presbiteriana de Dourados, chega sempre até você para comunicar a palavra de Deus e levar um tempo de consolo das Escrituras e ao mesmo tempo do convite do Evangelho e a proclamação da palavra de Deus, que é para você e para toda a sua casa. Hoje, excepcionalmente, eu quero falar sobre o Congresso de Evangelização que nós temos na igreja e teremos este fim de semana. O Congresso de Evangelização dos dias 16 a 18 de setembro, agora esse fim de semana, sexta, sábado e domingo. E tem como tema Conquistando o Coração dos Nossos Filhos. Um dos grandes desafios que nós temos é passar para os nossos filhos o Evangelho, comunicar a eles a palavra de Deus. Esse dever pactual que nós temos com Deus, dentro da aliança com Deus, o dever de transmitir aos nossos filhos a palavra do nosso Deus e os preceitos, os valores, e ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao próximo como a si mesmo. É um grande desafio. Esse congresso com o pastor Jader Borges, pastor Jader Borges é um conferencista nacional e ele vai estar conosco, ele vem de São José dos Campos, São Paulo, para estar conosco sexta, sábado e domingo. Eu quero deixar aqui a você que nos acompanha na TV Grandourados o convite para você estar conosco, não só para acompanhar a programação, mas para participar ativamente deste congresso maravilhoso, sexta-feira às 19h30, no sábado também às 19h30. Nós vamos ter algumas palestras mostrando aos pais, aos avós, aos tios, aos irmãos mais velhos, enfim, como comunicarmos o Evangelho, especialmente aos nossos filhos. Você precisa de saber como fazer isso. O pastor Jader Borges é especialista nesta área de falar para pais, e especialmente que têm filhos na idade dos juniores, entre 11 e 13 anos de idade. São os chamados twins, né? Então fica aí o nosso convite, tá bom? E não saia daí, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e em seguida voltamos para falar sobre esse assunto da comunicação do Evangelho ao coração dos filhos. Não saia daí. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 78, que diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios com parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a geração ou a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Meu caro telespectador, nós estamos falando aqui de um momento especial que a igreja está promovendo, conquistando o coração dos nossos filhos. É uma orientação da Palavra de Deus, é um dever dos pais diante de Deus e diante dos filhos, de transmitir aos filhos a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, a vontade do Senhor, os estatutos do Senhor, o conhecimento do Senhor. Tanto que o Salmo está dizendo aqui: escutai, povo meu, presta ouvidos, povo meu. Eu falarei por enigmas, falarei por parábolas, eu vou abrir os meus lábios para proclamar e publicar os enigmas dos tempos antigos. Nós não estamos aqui para ensinar os nossos filhos a viver como nos tempos antigos. Não, nós estamos aqui para ensinar os nossos filhos a viver de conformidade com a palavra de Deus. Não estamos aqui para ensinar costumes dos tempos antigos, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus, que é o ensino sadio de geração em geração. Ela não é coisa dos tempos antigos. A palavra de Deus, embora tenha sido escrita há quase 2000 anos atrás, embora ela narre eventos e acontecimentos dos tempos antigos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é para instruir geração por geração. O Salmo 90 vai nos dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o texto aqui deixa claro disso, que uma geração vai passar a outra geração os testemunhos do Senhor, os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. Aprende com os seus pais, agora transmite aos seus filhos. Então, fala aqui: abrirei os meus lábios em parábola e publicarei enigmas dos tempos antigos.
Então, escuta, povo meu, presta ouvidos, presta atenção. Meu querido telespectador, uma das grandes coisas e um dos grandes desafios que nós temos enfrentado no nosso tempo é fazer a nossa geração parar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus e podermos testemunhar ao coração da nossa geração a palavra do nosso Deus. Então, o Salmo está ensinando os pais a instruir os filhos. Primeiro, nós devemos perguntar a quem nós devemos ensinar. Devemos ensinar aos nossos filhos. O texto aqui é muito claro, ele fala assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A quem nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar aos nossos filhos. O papel primário de ensinar aos filhos é dos pais. Olha, pais, muitos de nós têm deixado para a escola, para a igreja, educar os nossos filhos. A educação dos filhos é um papel primário dos pais. É intransferível, não tem como nós transferirmos para alguém fazer por nós. São os pais que estão mais perto dos filhos. São os pais que têm que lidar com o temperamento dos filhos em primeira instância. São os pais que têm que instruir os filhos naquelas coisas básicas, de como sentar numa mesa para alimentar, de como respeitar uma pessoa mais velha, de como respeitar uma autoridade, a começar da autoridade de um pai, de uma mãe, dentro de casa. Nós é que temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos. E os nossos filhos, o primeiro interessado em ensiná-los os caminhos do Senhor é um pai, é uma mãe. Então nós somos os primeiros interessados e nós é que estamos com eles, nós que os vimos crescer. Somos nós que colocamos na mesa o pão de cada dia e nos assentamos com eles para comer o pão de cada dia, para dividir com eles o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Somos nós, pais, que geramos estes filhos segundo a graça de Deus e eles chegaram no nosso lar como uma herança do Senhor. Nós não podemos deixá-los aprender com a lei da natureza. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, nós não podemos deixá-los aprender com a lei da natureza. Nós não podemos deixá-los aprender por conta da rua. Não, deixa, não aprende em casa, aprende com a vida. Não, pais, não é assim. Deus nos deu a graça de gerar filhos e a graça de vê-los crescer e a graça de educá-los. Por isso que diz lá o texto, ensina a criança. É um dever nosso ensinar os nossos filhos os preceitos do Senhor e ensiná-los em primeira instância. Então, a quem nós vamos ensinar? São aos nossos filhos. Nós somos os mestres, os professores dos filhos. Eles aprendem com as nossas palavras, eles aprendem com as nossas atitudes, eles aprendem com o nosso temperamento, eles aprendem com o nosso exemplo. Então, lembre que são os filhos que devem aprender com os pais. Embora muitas coisas também a gente aprende com eles no dia a dia, no relacionamento com eles, mas são os filhos que devem aprender com os pais. Não vamos deixar, aqui o texto diz, o que ouvimos, o que aprendemos, nós vamos transmitir aos nossos filhos, para que a geração vindoura aprenda a colocar em Deus a sua confiança. Então, a quem ensinar? Aos nossos filhos. Em primeira instância, eles devem aprender conosco, como os pais. A Conquistando o Coração dos Filhos é um congresso onde de evangelização, onde nós vamos aprender a transmitir aos nossos filhos
a palavra de Deus. Então, a segunda questão que o texto nos apresenta, uma é a quem nós vamos ensinar, são os nossos filhos. A segunda questão que o texto nos apresenta é o que nós vamos ensinar. Tem muitos pais que ensinam coisas erradas aos filhos. Eu já vi aí, você já deve ter visto também, uma lenda que quando a criança ainda está pequena, nunca falta um vizinho, um colega, alguém para chegar e falar assim, olha, a criança está demorando a aprender a falar, ensina ele a xingar, a falar palavrão, que rapidinho ele aprende. É uma artimanha do inimigo isso é uma artimanha de Satanás. Você ensinar seu filho, sua filha, a falar palavrão para ela desenvolver a fala, olha, me poupe, né? Isso aí é uma artimanha do inimigo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que nós devemos ensinar aos nossos filhos? O texto aqui vai nos dizer o que nós devemos ensinar a eles. Devemos ensinar a geração vindoura, primeiro, os louvores do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Quando nós ensinamos nossos filhos a louvar ao Senhor, nós estamos ensinando nossos filhos a serem gratos. Gratos ao Senhor e gratos aos pais. Eu tenho visto muitos pais sofrerem a ingratidão dos filhos, a desobediência dos filhos, a rebeldia dos filhos. Então, ensine seus filhos os louvores do Senhor. Ensina a tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não apenas louvá-lo com a música, com a melodia da música e da canção, mas também louvá-lo de coração, com palavras, com orações, com as suas preces, a sua comunhão, não é? Com as suas atitudes, com seus atos de obediência. Ensine a louvar ao Senhor. Ensina também para os seus filhos o poder de Deus. Ensina o poder de Deus. Que nós servimos a um Deus que reina sobre todas as coisas. Ele não reinará no futuro, Ele reina hoje e reinará também no futuro. Mas Ele reina hoje, o seu governo é um governo eterno. Ensina seu filho o poder do Senhor, as maravilhas que Ele fez. Leia com ele a Bíblia, leia a palavra de Deus, mostre todas as maravilhas que Deus já fez, fala das maravilhas que Deus já fez na sua própria vida, na sua própria casa. O texto diz o que nós ensinarmos aos nossos filhos. Ensinar a eles o testemunho que Deus deixou em Jacó. Quando você pega a Bíblia para ler, você vai ver que a Bíblia tem alguns aspectos de ensinamento e outras narrativas históricas que também nos ensinam. Por exemplo, a Bíblia nos ensina Deus criando todas as coisas. É o testemunho que o Senhor deixou em Jacó, Deus criando todas as coisas. A Bíblia ensina Deus nas suas teofanias, aparecendo aos patriarcas, mostra o poder de Deus tirando Israel do Egito e as maravilhas de Deus tirando Israel do Egito e mostrando que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. O Egito adorava divindades pagãs, ídolos, e Deus manifesta ali a sua palavra, as suas maravilhas, para que o Egito conhecesse o Deus único e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus redentor, o Deus que nos mandou um mediador na pessoa de Jesus Cristo. Fala das maravilhas que Deus fez, mostra na palavra de Deus a grandeza de Deus, o poder de Deus, mostra também com atitudes práticas. Fala do que Deus já fez na sua vida. Então, o que ensinar? Aqui nós estamos vendo a primeira parte, os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Conquistando o coração dos nossos filhos. Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração. Nosso grande anseio é que os nossos filhos nos deem não somente o respeito e a obediência, mas que eles nos deem o seu próprio coração. Nós vamos para um intervalo e voltamos para continuarmos a meditação deste salmo. Não saia daí, nós voltamos já.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, e hoje estamos falando sobre o tema Conquistando o Coração dos Nossos Filhos, com base num congresso que nós temos este fim de semana, sobre a evangelização dos filhos, como que os pais transmitem aos filhos os preceitos do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós já vimos a quem nós devemos comunicar os preceitos do Senhor, que são aos nossos filhos, e agora nós estamos analisando o que comunicar. O texto aqui fala que ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Testemunho e lei. O conteúdo que nós devemos ensinar aos nossos filhos, a matéria, os preceitos do Senhor. Aqui fala exatamente do testemunho que Deus estabeleceu em Jacó e da lei que ele instituiu em Israel. Todos nós temos conhecimento da lei de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar ali o Decálogo, os 10 mandamentos, onde está resumida a lei de Deus. Os 10 mandamentos é o resumo da lei de Deus e que expressa a vontade de Deus para a nossa vida e a norma de conduta, como nós devemos nos conduzir neste mundo rebelado contra Deus, como nós podemos viver numa comunhão, num relacionamento com Deus. Então os 10 mandamentos vão dizer assim, o primeiro mandamento, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Deus proibiu a Israel de ter diante dele outros deuses, adorar outros deuses, ou ter no seu coração qualquer outra coisa que não seja Deus em primeiro lugar.
O segundo mandamento, lá de Êxodo 20, são os 10 mandamentos, é quando o texto diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. É a mim que vocês devem adorar. E além disto, eu sou Deus zeloso. Se vocês adorarem imagens de escultura, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu vou usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, 1000 gerações. Ensinar a palavra de Deus de geração em geração. Então, o segundo mandamento nos proíbe fazer e adorar imagem e, por outro lado, exige de nós adorar a Deus. Não basta apenas não ter outros deuses diante dele ou não construir imagem e nem adorá-la, mas nós precisamos de adorar o Deus vivo e verdadeiro. O terceiro mandamento, e é isso que o texto aqui diz que nós temos que ensinar aos nossos filhos, o terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. O Senhor nunca terá por inocente aquele que tomar em vão o seu santo nome. Tomar o nome de Deus em vão, quantas piadas são feitas com o nome de Deus, quantos gracejos, quantas blasfêmias em nome de Deus, quanto desrespeito com Deus. Deus vê todas essas coisas e nada disso ficará impune, porque Deus vela pela sua palavra. Nossos filhos precisam aprender a temer a Deus acima de todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão é parte do nosso relacionamento, do nosso respeito, da nossa devoção para com Deus. O quarto mandamento vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, é um mandamento que nos manda separar um dia. 6 dias nós vamos trabalhar, fazer toda a obra, mas tem um dia que é dedicado ao Senhor, ao culto, à adoração, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Não é o dia da preguiça, não é um dia para nós usarmos para nós mesmos, mas é o dia do Senhor. É aquele dia para nós priorizarmos o culto, a adoração coletiva e para reforçar o nosso coração na aliança com Deus. Esses 4 primeiros mandamentos são a primeira tábua da lei, que fala do nosso relacionamento com Deus. A partir do 5º mandamento, nós vamos tratar a lei de Deus trata do nosso relacionamento com o próximo. Olha o 5º mandamento, se você não precisa de ensinar isso ao seu filho: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma vida longa, dilatada sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Olha, o mandamento diz para honrar o pai e a mãe. O primeiro mandamento que trata do nosso relacionamento com o próximo, ele acontece no contexto da família. Honra teu pai e a tua mãe, para você ter uma vida boa, uma vida longa, uma vida dilatada, uma vida bem-aventurada sobre a face da terra. Nós encontramos depois os mandamentos subsequentes, o 6º mandamento, que diz: não furtarás. Nossos filhos precisam de aprender que eles não podem roubar. Todos nós brasileiros estamos precisando de ensinar isso amplamente para os nossos filhos, porque não nos chega bons exemplos sobre esse assunto da nossa sociedade brasileira. Os nossos telejornais todo dia, do mais alto escalão, do colarinho branco até o mais humilde barraco, nós vemos o mau exemplo deste mandamento, a lei de Deus sendo transgredida: não roubarás. O bom é se nós pudéssemos deixar nossa bicicleta na rua, nosso carro aberto. O bom é se nós pudéssemos andar despreocupadamente pelas ruas, e todas as pessoas, no temor de Deus, respeitassem esses mandamentos. Não furtarás é um deles. O 7º mandamento: não adulterarás. Olha que mandamento importante para nós ensinarmos aos nossos filhos. Quantos lares destruídos com adultério, quantas vidas arrasadas, quantas mulheres desrespeitadas, e todo dia aumentando
os crimes aí na delegacia da mulher, quantos homens desrespeitados. Enfim, nós temos que olhar que o mandamento de Deus preserva o casamento, preserva a família, não adulterarás. Vê se nós não precisamos ensinar isso aos nossos filhos. O que ensinar aos nossos filhos? Aqui está dizendo a lei que Deus deu a Israel, a lei de Deus, porque ela é perfeita e restaura a alma. O 6º mandamento da lei de Deus, ele vai dizer assim: não matarás. Olha que mandamento importante para você, pai, para você, mãe, ensinar aos seus filhos neste tempo: não matarás. Nós não matamos somente quando nós pegamos uma arma de fogo, uma ferramenta e damos contra o nosso próximo. Nós matamos quando nós odiamos o nosso irmão. Nós matamos quando nós nos entregamos aos vícios. Nós matamos das mais diversas formas. Matamos a partir do nosso próprio coração, quando nós excluímos aquela pessoa da nossa vida, do nosso relacionamento, quando deveríamos restaurar com ela a nossa amizade, o nosso carinho e o nosso apreço. Não matarás. É um mandamento importante, é o 6º mandamento da lei de Deus. Quantos crimes, quantas pessoas atrás das grades, porque não respeitou o mandamento do Senhor. O 7º mandamento vai nos ensinar assim: não adulterarás. Olha que mandamento importante para ensinarmos aos nossos filhos hoje. Quantos lares destruídos, quantas pessoas arrasadas, quantos casamentos em atritos, por causa da quebra deste 7º mandamento da lei de Deus, que diz: não adulterarás. O adultério é horroroso aos olhos de Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter respeito pelo seu próprio corpo e a ter respeito pelo corpo do outro, a ter respeito pelo lar, pela família. O adultério tem destruído muitas vidas, muitos lares. Quantas mulheres desrespeitadas, a delegacia da mulher aí todo dia registrando crimes de pessoas que não souberam respeitar a liberdade do outro, o corpo do outro. Nossos filhos têm que aprender esses princípios do respeito. O 8º mandamento, tão bom para nós ensinarmos os nossos filhos, diz: não furtarás. Olha, esse mandamento é pertinente. Os nossos filhos precisam de saber que a lei de Deus, ela tem este mandamento que diz: não furtarás, não roubar, não furtar. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias de roubo, corrupção, do mais alto escalão até o mais simples casebre. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos que a palavra de Deus proíbe o roubo. Ele está dizendo: não furtarás, é o 8º mandamento. E furtar não é só você pegar o escondido que é do outro, ou que é do erário, do Estado, dos cofres públicos, ou até mesmo dos cofres particulares, até no trabalho. Quando nós não trabalhamos decentemente, nós estamos roubando. A Bíblia fala até do roubo a Deus, quando nós não entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. Enfim, o roubo e o não furtarás é um mandamento amplo que nós precisamos de observar. Ensine isso aos seus filhos, porque o salmista está dizendo: foi ensinado, foi ordenado aos pais que ensinasse aos filhos a lei que o Senhor instituiu em Israel, a lei de Deus. O 9º mandamento. O 9º mandamento vai dizer: não dirás falso testemunho do teu próximo. Olha, o uso da língua, não dar falso testemunho do próximo, não falar mal da vida alheia, não ficar falando uns dos outros desordenadamente, não ir em juízo, num tribunal, para falar mentira, para chegar lá e dar um testemunho falso, ou para incriminar, ou para poupar alguém, para socorrer aquele que errou usando de mentira nos tribunais. Jamais devemos dar falso testemunho.
mas um testemunho fiel e verdadeiro, inclusive no nosso dia a dia, no nosso bate-papo, quando alguém pergunta do outro. Observa bem, você está numa rodinha de amigos, todo mundo falando mal de uma autoridade, um prefeito, um vereador, um delegado, um juiz, alguma autoridade da cidade, ou uma autoridade eclesiástica, e você chega naquela rodinha, todo mundo falando mal, você é inclinado a falar mal também. Dificilmente alguém está pronto a dar um bom testemunho daquela pessoa, assumir uma postura de quem dá um bom testemunho. Não dirás falso testemunho do teu próximo. E o 10º e último mandamento vai falar contra a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu animal, nem a sua esposa, nem os bens, nem os pertences. Não cobiçar o que é do outro. O que combate a cobiça é o contentamento no nosso coração. A cobiça é a arma do incompetente. Está cheio de ditado aí. Mas mais do que isso, a cobiça, ela é uma falta de respeito com o mandamento da lei de Deus, que diz: não cobiçarás. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos? O salmista diz aqui que é a lei de Deus, e a lei de Deus eu acabei de resumir aqui, os 10 mandamentos. E ele vai dizer assim: olha, o objetivo disto, olha, se todos nós pais ensinássemos estes mandamentos do Senhor aos nossos filhos, e acompanhasse na disciplina com os nossos filhos, se eles estão de fato obedecendo os mandamentos da lei de Deus, e encorajá-los a obedecer e a corrigi-los se não obedecerem, e a instruí-los a obedecer, uma sociedade muito melhor nós teríamos para viver. Uma sociedade que teria o temor de Deus, queria trabalhar, porque o mandamento que manda guardar o dia do Senhor, ele também manda trabalhar 6 dias. Uma sociedade que iria aprender a disciplina de trabalhar durante a semana 6 dias e descansar porque nós temos um dia que é para o descanso. Nós iríamos ter uma sociedade onde os filhos aprendem desde cedo a obedecer os pais, uma sociedade onde não teríamos todos os dias nas páginas dos jornais e nos telejornais problemas envolvendo homicídio, adultério, roubo, falso testemunho nos tribunais e a cobiça que acaba provocando muitas das vezes o homicídio. Nós teríamos uma sociedade muito mais pacífica para nós vivermos. E o objetivo disso, o Salmo diz aqui, a fim de que a nova geração pudesse conhecer o Senhor e filhos que ainda hão de nascer pudessem colocar em Deus a sua confiança e não esquecer dos feitos de Deus e observar-se os seus mandamentos, a fim de que a nossa nova geração, uma geração instruída na palavra de Deus, pudesse colocar em Deus a sua confiança, entrar num relacionamento pessoal com Deus, colocando nele a sua confiança e vivendo uma vida sadia dentro de casa, uma vida sadia na sociedade, um respeito mútuo com o semelhante. Vale a pena fazer isso. O que nós ouvimos, nós não vamos deixar de ensinar aos nossos filhos, conquistando o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações
3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós chegamos aqui no encerramento do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua audiência. Muitas pessoas têm nos comunicado que têm acompanhado o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados. Quero agradecer a sua audiência, reiterar o convite agora nos dias 16 e 18 para você estar conosco neste congresso de evangelização, conquistando o coração dos nossos filhos. Você é meu convidado, tá bom? Reverendo Jader Borges está vindo aí para fazer este congresso conosco. Nós vamos para o momento de oração. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com... Senhor Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado pelos nossos filhos que o Senhor tem dado aos nossos lares. Dá-nos sabedoria para instruí-los, para ensinar a eles a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que eles vivam de acordo com a vontade do Senhor, para fazer o Teu agrado. Oramos por aqueles que nos acompanham agora e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Não saia da programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.